E aí, gente, muito bem-vindas e bem-vindos ao canal. Eu sou o Leandro, recebendo vocês com amor para começarmos juntos aqui mais um vídeo. E dessa vez vamos às previsões da semana pelo tarô. Vamos dar aquela olhadinha nas tendências, nas energias, como as coisas ocorrem nos próximos dias, semana de 22 a 28 de setembro. E o que eu vou fazer aqui dessa vez é um pouco diferente. Por quê? Não vai ser uma tiragem de cartas acontecendo o tempo todo, eu embaralhando, tirando cartas, e você tendo pedrinha para escolher, opção 1, opção 2. Por quê? Porque eu estou me baseando em um estudo astrológico e traduzindo as informações de uma observação astrológica para a linguagem do tarô, para a gente fazer as previsões pelo tarô. Eu vou me basear principalmente na movimentação lunar passando pelos signos. E a Lua passa essa semana pelos signos de Libra, Escorpião e Sagitário. E aí na associação da astrologia com o tarô, isso já nos dá determinados arcanos como forças coletivas. Então não tem escolha na mesa para fazer, porque não vai ser de uma forma para um e de uma forma diferente para outro. Já são forças coletivas. O que eu estou observando é realmente o que envolve a massa humana, tá? Então, vamos ver como isso acontece, permita-se, tá? É uma experiência um pouco diferente para você aqui no canal. Vai ter tiragem de arcanos menores também. E os menores vão nos servir para a gente ver durante a semana, com a movimentação da Lua passando por cada signo, o que dentro desses momentos pode mais nos atrapalhar se a gente não tomar cuidado e o que mais pode nos ajudar. Portanto, a gente vai ter a chance de saber aqui melhor o que deve ser evitado e o que deve ser potencializado, tá? Se for a sua primeira vez por aqui, te convido a se inscrever no canal, vem fazer parte aqui da nossa galera, ativa o sino também e deixa o seu like trazendo aquela energia boa na abertura dos trabalhos. E como eu sempre gosto de dizer, determino que a energia que você traz aqui volte redobrada aos seus caminhos e que assim seja, tá? Bom, galera, é o seguinte, a nossa observação aqui, então, é do período de 22 a 28 de setembro. Mas eu não tenho como deixar de mencionar alguns fatos, tá? Porque eu estou colocando esse vídeo, inclusive, na véspera, para, né, já dar uma potência para a gente já começar o dia 22, que é a base da observação, o princípio da observação, com tudo em mente, né? E eu tenho aqui um roteiro, né, um papel, uma folha toda aqui com justamente as informações que eu tenho para passar para vocês. Por que que eu já quero começar falando um pouquinho do domingo, né? Fazendo esse puxadinho, então, para o dia 21, antes de a gente entrar no dia 22. E esse vídeo está saindo, inclusive, no dia 21, porque nós temos dois fatos aqui significativos, tá? Está ocorrendo um eclipse solar parcial nesse domingo, dia 21 de setembro, no meio da tarde aí, né? Que não vai ser visível aqui para nós, mas é um evento que ocorre e isso tem um significado. Esse eclipse parcial, ele vai trazer a ideia aqui de reinícios, de revelações e viradas de página para a vida. E eu quero juntar essa informação com outra, que é o seguinte, essa semana a gente está na fase de lua nova. Então, a lua nova que vem trazer essa ideia importante também de novas possibilidades de recomeço para a vida, de a gente poder fazer novas considerações, virar páginas, e isso acaba sendo potencializado com esse evento aí de um eclipse. Então eu já coloco para vocês a informação, que é um momento de vida assim de novidades, momento importante de novidades, de coisas diferentes acontecendo, da vida pegando novos rumos. Estamos diante dessa vibração, ela não pode ser ignorada, tá? Uma outra ideia, antes mesmo de a gente entrar nas informações da Lua passando pelos signos, é o conceito de que nesse dia 22, e eu coloquei até o horário aqui para a gente ter a informação, tá? Deixa eu ver se eu coloquei mesmo ou não. Coloquei. O Sol entrando em Libra na faixa das 15 horas. Não vou mencionar os minutos para não ser muito detalhista, mas vamos lá, no meio da tarde dessa segunda-feira, dia 22, o Sol entra em Libra. Então abre-se a temporada de Libra, né? A galera de Libra fazendo aniversário, isso com o Sol permanecendo ali no espaço de tempo de praticamente um mês, então, no signo de Libra, traz uma força coletiva para todos nós, tá? E qual é o arcano correspondente? Pela escola francesa, pelo que vem lá de Eliphas Lévi, tá? Gosto de dar referência também, para que ninguém se perca, quem curte ter essas associações, né? Porque tem a visão francesa
vindo de Eliphas Levi, de Papos, e tem a visão inglesa, que vem lá da Golden Dawn, com Arthur White, Aleister Crowley, né? E são diferentes posicionamentos de arcanos e signos e planetas. Então eu pego vindo de lá de Eliphas Levi, tá? E o arcano, então, correspondente à força libriana, é o pendurado ou o enforcado. Então a gente está vibrando na energia desse arcano de agora, do dia 22 de setembro até o dia 23/10, que é quando o Sol vai passar para Escorpião. E aí a galera de Escorpião vai começar a fazer aniversário, inclusive eu, né? Mas agora a gente está aqui nesse conceito de Libra, na força desse arcano. E aí é onde já começo a fazer esse trabalho, de partir de um estudo astrológico, com alguns conceitos astrológicos, mas trazendo essa linguagem ao tarô, para as nossas previsões, para o nosso entendimento, tá? Então, se a gente está entrando na energia desse arcano agora, o que esse arcano nos traz? Visões diferentes para a vida, a necessidade de uma observação por outro ângulo, a gente considerar que às vezes alguns momentos de crise podem acontecer porque é um convite da vida para a gente repensar algumas coisas, tá? A importância de a gente chamar a responsabilidade sobre os nossos próprios atos, tomando um cuidado importante com a vitimização, quando a gente fica se fazendo de vítima, de coitado, transferindo a culpa de tudo para os outros, né? Como se os nossos maus resultados não fossem resultantes das nossas escolhas, e são. Todo mundo está onde está porque se colocou ali, ou de algum jeito você permitiu que alguém te conduzisse por esse caminho da vida, ou você deixou de fazer as suas escolhas, você entregou, a vida te jogou onde você está hoje. Te cabe então compreender que de alguma forma você se colocou nessa posição e é o momento de você pensar assim, peraí, se eu cheguei aqui, se eu estou aqui agora e eu desejo viver transformações, isso depende de mim, mais de mim do que dos outros. Eu posso sair daqui se eu me coloquei aqui. Então, desse dia 22/9 até 23/10, com o Sol em Libra, na correspondência com o Arcano 12, a gente está diante dessas informações, que trazem para nós também uma necessidade importante de comprometimento com aquilo que a gente se propõe a fazer na vida. Então, tomar um cuidado para não deixar tudo muito solto, deixando a vida te levar, como eu brinco às vezes, sistema Zeca Pagodinho. Não é hora disso, é hora de você, né, sabe, chamar a responsa e entender como você pode mudar a sua história, desenvolvendo novas visões, compreendendo convites que a vida te traz à mudança, que são muitas vezes esses momentos de uma certa crise existencial que pode acabar rolando, sabe? São convites da vida. São novos olhares possíveis, dá para fazer de outro jeito, dá para ser feliz de diferentes formas, não tem uma só, não tem um caminho só. Então, tudo isso com a ideia do Sol em Libra, traduzido no tarô por esse arcano, nos dá esses conceitos. E a gente vai ter isso durante um mês para frente, tá? Então, na próxima semana, pode ser que eu volte a abordar aí de uma forma mais breve, porque já dei bastante dessa informação agora com a entrada do Sol em Libra. Agora a gente começa a falar a respeito da Lua, a movimentação lunar, né? Que é sempre muito importante, porque a Lua está relacionada às nossas emoções, e nós somos feitos, né, em grande parte, de uma energia emocional. Então a gente precisa compreender todos esses movimentos, né, para entendermos melhor como nos conduzir pela vida. E aí nesse próprio domingo, ainda no dia 21, aí eu vou precisando ver os horários ali, os dias certinhos, por isso vocês vão me ver olhando para cá, tá? Agora, nesse domingo, no dia 21, a Lua entra em Libra, no fim da tarde, já no comecinho da noite, já perto das 19 horas ali, tá? Então, Libra, a energia de Libra, nós temos novamente esse arcano, então olha a força do arcano 12, do pendurado ou enforcado para essa semana, né? O Sol entrou em Libra e a Lua passa por Libra também, então nós temos essa energia em dobro, essa energia forte, convite a repensar na vida. E aí a gente começa a juntar todos os conceitos. Um eclipse que traz aí virada de página, que traz revelações, que traz recomeços, a lua nova acontecendo durante a semana toda, que também tem a ver com novas possibilidades. Então é um momento muito grande de novidades na vida, de repensar caminhos, tá? E a Lua entra em Libra no domingo, que é o dia do Sol.
Domingo é um dia de força planetária do Sol, pela astrologia. E aí qual é o arcano? É o mundo, tá? Então, a entrada da Lua em Libra na força de um dia que tem a força do Sol, então vai nos dar esses dois arcanos, tá? E a gente vai ter a Lua em Libra até a terça-feira, estou olhando aqui, na faixa das 13 horas, tá? Então, do final da tarde, início da noite do domingo, segunda-feira, o dia todo, e na segunda-feira na terça-feira até o início da tarde, nós estamos na potência desses dois arcanos aqui. Isso vai nos dar algumas informações interessantes, tá? Eu até coloquei alguns tópicos aqui, porque como foi um estudo prévio que eu fiz, eu preferi anotar tudo do que, né, confiar totalmente na memória aqui. Melhor anotar, consultar para não deixar vocês sem informações, tá? Então, primeira coisa que eu quero comentar a respeito dessa dupla de arcanos, onde a gente tem então essa energia do final do domingo até o início da tarde da terça-feira, nós estamos diante de uma nova forma de ver a vida, diante de novas possibilidades, com essa visão diferente que o arcano do pendurado ou enforcado nos traz, né, como percepção sobre o mundo, como a gente pode alcançar realizações de diferentes formas, percorrendo diferentes caminhos, sabe? Às vezes não está dando de um jeito, a gente encontra uma forma diferente, se a gente topa mudar o ângulo de visão, a gente entende ali o porquê que a gente não está se realizando, será que não está faltando um comprometimento, abraçar mais a nossa própria causa, ao invés de a gente ficar naquela de usar muletas, né, para a vida. Poxa, tá meio complicado, será que alguém não fez magia para mim não? Ah, eu tô achando que sim, hein? Que a minha vida tá ruim porque alguém fez trabalho espiritual para mim, porque tem alguém me prejudicando. Tudo isso é a gente procurar uma muleta. Às vezes acontece sim, mas não é nisso que a gente precisa ficar pensando, ou que a gente deve ficar pensando. A maior parte do tempo é conosco, é sobre nós mesmos e o que nós fazemos, tá? Então, comprar nossa própria causa, chamar a responsabilidade, nos dá mais possibilidades no mundo. Então, do domingo até a terça, nós estamos nessa energia. Descobrir diferentes formas de resolver problemas. São dias da semana onde você vai ter a chance muito grande de encontrar soluções que te faltam. Aquilo que você tem quebrado a cabeça para tentar resolver e sem chegar a nada. Falta percepção, falta informação, vai te dar insights, você vai conseguir entender. E aí vai dar aquela sensação assim, poxa, como é que eu não pensei nisso antes? De domingo até a terça nós estamos nessa energia aqui, tá? Pode acabar rolando, como eu falei, uma certa crise existencial para algumas pessoas, porque a forma de se perceber no mundo, onde você entende que não está se encaixando, e é exatamente esse convite da vida que eu falei, que nos leva a repensar caminhos, é a vida mostrando direções diferentes, é a vida mostrando que dá para ser diferente, que a gente não precisa ficar batendo tanto na mesma tecla, tá? Então, para quem busca mudanças, gente, é um período aqui muito potente dentro dessa semana com essas previsões que nós estamos alcançando. Com a Lua em Libra, nesses arcanos, né? Com o eclipse solar, com a Lua nova que está aí. Então, para quem quer mudar de vida, para quem está precisando que seja diferente, se você está experimentando as suas insatisfações mundanas aqui, você vai ter muito mais possibilidades de encontrar o caminho para suas realizações. Não significa ter tudo o que você espera dentro dessa semana, mas encontrar o caminho, sabe? E aí você começar a pisar, de repente, uma trilha diferente, ou de um jeito diferente na sua trilha, para te levar a resultados diferentes de vida. Né? É aquela ideia, é loucura a gente querer resultado diferente, fazendo tudo sempre igual. Se a gente quer que a vida seja outra, a gente tem que ter uma proposta diferente de vida para nós mesmos, né? E é diante disso que nós estamos aqui, tá? Então, de segunda até, de domingo, finalzinho do domingo até a terça, nós temos essas energias, tá? Agora vamos recorrer aos arcanos menores para a gente ver rapidamente o que pode nos atrapalhar e nos ajudar nesse período aí, tá? Finalzinho do domingo até início da tarde da terça, com a Lua em Libra. O que é a sombra e o que é a luz desse período para nós? E agora eu tenho aqui os arcanos menores para a gente tirar. Vamos ver primeiro a energia de sombra. Tá aqui, o Rei de Copas e a energia de luz. A sombra é o que nos atrapalha, a luz é o que nos favorece, né? A sombra é o que a gente precisa aprender a evitar e a luz é o que a gente precisa potencializar, certo? Então, um rei, olha só, é a energia emocional em jogo,
tanto a sombra quanto a luz abriram em copas. Energia emocional em jogo, então prestar atenção nas emoções. Como as suas emoções te conduzem pelos seus caminhos, né? Que decisões você toma e com base na sua emotividade, nos seus impulsos, nos seus sentimentos, que às vezes acabam atrapalhando. O rei, como uma figura de alta hierarquia no tarô, aquele que tem a última palavra para dar, pode ser você, de acordo com os seus sentimentos, querendo viver tudo do seu jeito e não flexibilizando. Então isso atrapalha, tá? Especialmente nessa semana onde a gente está vendo chances muito grandes de mudança nos caminhos, de viver novidades, de descobrir novos jeitos de fazer, novas possibilidades. Então, você numa de eu dou a última palavra, eu quero do meu jeito, porque é isso que um rei é, na força emocional, no que diz respeito ao seu sentir, você pode acabar sendo uma pessoa muito engessada e perder oportunidades de caminhar de um modo diferente que a vida está te dando. Cuidado com isso. E a força de luz é um 6, também de copas. E um 6 é sobre a harmonia, tá? Então é você procurar ficar numa boa com os seus sentimentos. Vigiar os seus sentimentos essa semana. Não ficar batendo muito de frente com as circunstâncias, mas percorrer os caminhos mais suaves, tá? Tá dada a dica para você. Agora a gente avança na semana e vamos observar a Lua passando então de Libra para Escorpião. Qual é o arcano de Escorpião? É a temperança, tá? Volto a dizer, pela escola francesa vindo lá de Eliphas Levi. É diferente para quem segue a escola inglesa, né? Com a Golden Dawn, com Arthur White, com Crowley, tá? Então eu dou a referência para todo mundo ter a chance de entender também um pouco melhor o que eu estou fazendo, certo? E aí nós temos a temperança como arcano de Escorpião. E a Lua entra em Escorpião na quarta-feira, às 6 da manhã, tá? E como a Lua está entrando em Escorpião numa quarta, que é o dia de Mercúrio, nós temos o arcano para Mercúrio também, que é a estrela. Então, nós temos a energia de quarta-feira até a sexta sendo essa, tá? Então nós conversamos do domingo até a terça, agora de quarta até sexta nós temos temperança e estrela vibrando nos nossos caminhos. E isso vai nos dar qual energia? Aí, diante do que nós estamos, gente? Primeiro, a calma necessária para poder sonhar. De quarta até sexta-feira a gente tem na força coletiva um momento que é tranquilo, sabe? Menos turbulento, menos contratempos, menos imprevistos, sabe? Quando você só precisa de um pouco mais de calma na vida para ter as suas ideias no lugar e aí poder sonhar. Porque se você está com imprevistos, com contratempos, com bucha para resolver o tempo todo, a verdade é que você não tem espaço para sonhar, para viver. Você está sobrevivendo, você está existindo para resolver encrenca. Muitas vezes a vida se torna isso, né? Então a gente tem uma circunstância muito interessante aqui, da quarta até a sexta, que é uma harmonia maior, sabe? Uma calma para a gente poder sonhar, tudo mais no lugar, tudo mais linear acontecendo. Então aproveite esse período da semana para você nutrir os seus sonhos, para você alimentar essa energia. É a vida te dando essa possibilidade, trazendo esse vislumbre com a lua nova, com o eclipse que está rolando, limpando muita coisa, sabe? Você vai ter que perceber também que nessa energia do eclipse, principalmente, muito de uma limpeza pode acontecer aí, né? Com viradas de páginas, com reinícios, recomeços, revelações, coisas que estavam por baixo dos panos e você vai ficar sabendo, entendendo o que vale a pena e o que não vale. Então tem sim uma energia forte aqui de limpeza acontecendo. E muito nisso daí, às vezes, tira um peso, né, de cima de nós. A gente deixa de lado certas possibilidades, certas circunstâncias que muitas vezes ficam também causando dúvidas, massacrando a gente com dúvidas, né? E a gente entende melhor o que fazer. Aí é aquela calma, é aquela harmonia que nos permite sonhar, tá? Vislumbrar a nossa energia de futuro na estrela, alimentar a esperança, trazer um otimismo para a vida. São circunstâncias aqui que se ajeitam, sabe? Então de quarta até sexta, olha agora que coisa linda que eu vou te dizer. Aquilo que você acha que está perdido, que não tem mais jeito, nesses dias aqui, vem uma brecha, sabe? Para você de repente até mesmo voltar a sonhar com possibilidades que se perderam pelo caminho, mas que retornam ao seu caminho.
E nisso a gente leva em conta projetos pessoais, relacionamentos. Sempre tem alguém numa de querer saber se tem volta com uma pessoa que ama, né? Aquela relação que não deu certo. Poxa, será que ainda tem caminho na situação? E aí, principalmente se você está no momento, quer saber, eu acho que já era. Não, um vislumbre. Você podendo resgatar, de repente até partes de si mesmo que ficaram pelo caminho. Você resgatando caminhos, resgatando possibilidades, projetos de vida que aparentemente se perderam, você entende como viabilizar isso para a vida, né? Coisas boas que retornam ao caminho. Nós temos isso acontecendo, uma energia importante de cura também, tá? Então, envolvendo melhoria de saúde, envolvendo a gente saber fechar certas feridas emocionais, tá? Quem está tratando a parte física, né, percebendo uma energia melhor, mais disposição, de repente a medicação, né, fazendo um efeito melhor para você, porque tem essa força, sabe, que nos impulsiona, que nos eleva a vibração, que traz um conceito de cura para os caminhos. Nós temos essa energia também dentro dessa semana, tá? E aqui tem um outro conceito que é fundamental e que está dentro principalmente da temperança como a força escorpiana, por onde a lua passa essa semana, tá? A temperança, ela traz uma necessidade de a gente estar no presente, tomar o cuidado com ficar muito revisitando o passado, né? Ou indo muito para frente no futuro, porque a gente sai do próprio eixo, a gente acaba caindo ou na nostalgia ou na ansiedade, tá? E para você perseguir os seus sonhos, não de uma forma vaga, mas com força de realização, você precisa estar com a sua energia no presente. Mesmo considerando essa situação de talvez resgatar situações do passado, como eu falei, um projeto de vida, algo com que você queria trabalhar e não deu certo, pode dar para você agora, pode vir esse novo momento, né? Então, de repente, era a situação certa de vida para você, mas no momento errado, lá atrás. E a mesma coisa com o relacionamento. A pessoa com quem você tentou caminhos ali de felicidade não bateu muito, mas não era a pessoa errada, poderia ser a pessoa certa no momento errado, e agora os momentos de vida mais alinhados, ambos querendo a mesma coisa. Então, mas para você, mesmo assim, resgatar questões do passado, você precisa estar na sua energia bem alinhada ao presente, para que os sonhos não sejam vagos, para que você tenha realmente a sua força de realização. Então, de quarta até sexta, nós estamos nessa energia, tá? E da mesma forma, vamos aos arcanos menores. Agora o nosso tarô já está embaralhado, cortado, só sigo retirando cartas do leque. Vamos ver a sombra e a luz desse período da semana, de quarta até a sexta-feira. O que mais pode acabar te atrapalhando e você precisa tomar cuidado, e o que mais pode te ajudar e seria interessante você potencializar. Sombra e luz. Na sombra, a gente tem aqui uma rainha de espadas, tá? E na luz nós temos aqui o nosso 5 de paus. E como isso vem conversar conosco? A rainha de espadas na sombra é assim, ver as coisas só do próprio jeito, pensar só no próprio lado, restringir a visão. Uma rainha, como a força feminina, é aquela pessoa antenada, sabe? Que deve ser você. Dá aí um 360 no seu campo de visão, à sua volta. Cuidado, porque a rainha na sombra pode ser, às vezes, a falta de percepção, a gente restringir a nossa visão. Ver as coisas de uma forma só defender o nosso próprio ponto de vista, não tentar compreender os outros, tá? Não restrinja a sua visão. Como eu falei, é a força feminina. E você, mulher, sabe, né? Da sua capacidade de ver tudo que está em volta, de ver os detalhes como a energia masculina não percebe. É uma qualidade mais do feminino, né? Aí até vale a brincadeira nesse momento, né? Se mandar a mulher fritar o peixe e olhar o gato, tá de boa. O peixe vai fritar direitinho e o gato vai ficar ali. Se mandar o homem fritar o peixe e olhar o gato, o peixe vai queimar e o gato vai fugir. Não é isso? Então, é a energia, brincadeira à parte aqui, é a energia da Rainha de Espadas para você na semana. Cuidado, não restringe a sua visão, principalmente a sua forma de pensar. No naipe de espadas, que é o elemento ar, que é a força mental, que é também a comunicação, tá? Então, não restrinja a sua forma de pensar, não restrinja também o seu discurso perante a vida. Permita-se a novas ideias,
dá esse 360 aí, observa os seus caminhos, as suas possibilidades, o jeito de fazer, tá? E o 5 de paus vindo como a força de luz. 5 é interessante dentro dos arcanos menores porque ele representa muito do que pode ser uma quebra de paradigmas. O 5 vem romper a estrutura quadrada do 4, né? Para fazer a vida diferente. Então isso é força de luz para você. Nessa semana, de quarta até sexta, com a lua em escorpião, tá? E o naipe de paus é o elemento fogo, são as nossas motivações. Então você encontrando diferentes motivações, sabe? Colocando um tempero a mais na vida, rompendo de uma estrutura, de um quadradinho ali, mas percebendo de uma forma diferente, quebrando paradigmas. É você trabalhar a sua criatividade, a sua inventividade, tá? Para isso colocar uma motivação para você viver. E motivação essa que na força de Mercúrio, que é a força planetária da quarta, o dia no qual a Lua vai entrar em Escorpião, né? Você ter essa quebra de paradigmas, alcançar mais energia, mais força de motivação para a vida, vai também te fortalecer muito naquilo que você sonha para os seus caminhos. Então são dias aqui importantes para você perceber situações que de repente andaram dando errado e aí vem aquele fio de esperança, sabe? Que te traz uma motivação que renova os seus ânimos e você podendo melhorar muito a sua energia a partir disso, tá? Então de quarta até sexta nós temos essas informações. Depois a Lua passa, só deixa eu pegar um pouquinho de água aqui, gente, antes da sequência. Depois de Escorpião, a Lua passa para Sagitário, lá no fim da semana. Isso vai acontecer, então, na própria sexta-feira, no final da tarde. A Lua estará em Escorpião na sexta-feira até perto das 15 horas. Eu não vou falar hora e minuto para não ser meticuloso, tá? Então vou arredondar. Até perto das 15 horas a gente tem a Lua em Escorpião. Aí vai ter um momento ali que é da Lua fora de curso, tá? Eu vou falar disso no final, é informação importante também, porque você vai entender os momentos da semana onde é importante você adiar decisões ou atitudes, tá? Deixar para o dia seguinte, deixar para mais tarde, você já vai saber disso, que são exatamente esses momentos da Lua fora de curso. Então a Lua está em Escorpião na sexta-feira até perto das 15 horas e ela passa para Sagitário lá perto das 19 horas. E aí, a Lua em Sagitário, o arcano correspondente a Sagitário é o Diabo, tá? E como essa entrada da Lua em Sagitário ocorre na sexta-feira, essa Lua em Sagitário pega a energia de Vênus, que é a força planetária da sexta, e o arcano de Vênus é a Imperatriz. Então, do final da sexta-feira até o domingo, que é o término desse nosso vídeo de previsão, nós estamos nesses dois arcanos aqui. O Diabo e a Imperatriz. E aí já vai ter gente que faz assim, né? Opa! Que de sexta até domingo, entrando fim de semana, Diabo, Imperatriz, a força de desejos, a força de amor? Pois é. Então a gente pega essas vibrações muito fortes aí no fim de semana, né? Da sexta até o domingo, do dia 26 ao 28, realmente, rolando. Vem o Diabo que traz a sensualidade, que traz o desejo, vem a Imperatriz que traz crescimento, que traz a força do amor, como a força venusiana. E isso tudo junto e misturado dá uma alquimia legal aí, né? Então, fim de semana promissor, considerando possibilidades afetivas. E olha a gente pegando o fio do que foi a Lua em Escorpião, onde nós percebemos ideias que nós tivemos para viver, que não deram muito certo, mas podendo, né, ser resgatado, aqueles projetos de vida que não funcionaram muito bem, de repente se mostrando viáveis, pode ser um relacionamento, e aí pode vir muito dessa força para o fim de semana. Aí dá um agito nessa energia, falamos aí com certeza de possibilidades, tá? E a gente tem ainda, dentro dessas vibrações aqui, do Diabo com a Imperatriz, uma grande possibilidade de desfazer mal entendido, sabe? Aquilo que está esquisito numa energia confusa do Diabo sendo esclarecido com a força expressiva da Imperatriz, conversa que falta acontecer, possibilidade de resolver conflitos, sabe? Com quem você se desentendeu. Poxa, deu uma confusão aqui no meu relacionamento e tal. Será que a gente consegue conversar, Leandro? Será que rola uma aproximação? Dá para desfazer essas impressões negativas? É exatamente essa energia que está aí,
para o fim de semana, do dia 26 ao dia 28, tá? A parte de sedução aliada a sentimentos, como eu já falei. Isso é importante você saber porque de repente rola uma proposta aí, né? Alguém te chama, então, e nós, né? Então, que tal nós dois? E aí você fala, ih, sei não, hein? Já vi esse negócio, tá vindo com esse papinho, é porque quer usar o meu corpinho, né? E não vai dar um andamento, depois não vai ter uma assistência. É a sedução aliada a sentimentos. Então não é só gente que aparece pra querer te usar, né? E coisa e tal. Então a gente tem essa parte de uma motivação de sentimentos que ela funciona junto com a sedução, com os desejos e, como eu disse, isso dá uma alquimia interessante, né? Então não é a atração sexual de uma forma isolada ou vazia, né? Onde pessoas se procuram com um objetivo de ir para a cama e nada mais, tem algo além aí, tá? E isso é importante você saber, essa energia se apresentando na semana. A gente tem ainda o conceito de vencer as próprias sombras para crescer na vida. Então você vai notar que de sexta até domingo você vai ter uma chance muito grande de se compreender melhor, de identificar o que está te enroscando na vida, que é esse lado às vezes complicado do diabo, esse lado meio sombrio, onde nós ficamos aprisionados, sabe, a certas ideias, conceitos, consequências de certas atitudes. E aquilo, às vezes a vida não vai e você não consegue entender por quê. Você vai ter uma chance de perceber, de se perceber melhor, né? De entender onde estão as suas correntes, para você viver esse processo de libertação e experimentar um crescimento. Poxa, era isso, você desfaz um nó na energia e começa a perceber a vida deslanchar depois desse fato. Então a gente está com essa lua em Sagitário, entrando aqui e fazendo uma captação também da força de Vênus, com esses dois arcanos, trazendo essa grande possibilidade, essa grande força para a vida também, sabe? A gente conseguir entender a raiz de uma dificuldade que a gente vive, de um problema que está nos enroscando na vida, desfazer esse nó e aí, sucesso, só alegria, tá? Essa força está se apresentando também dentro da semana. E eu devo dizer, né, uma última informação, último tópico que eu coloquei aqui para vocês, ainda dentro desses dois arcanos e nesse processo de identificar onde está o nó das coisas, a raiz dos problemas, muita gente vai poder perceber onde, né, está aprisionado, quais são as próprias correntes, sabe? Às vezes você tendo a chance de perceber que você tem vivido não como você quer, mas como os outros querem. Não com o que você espera da vida, mas com o que os outros esperam de você. Não vivendo a sua própria verdade, mas vivendo para agradar. E aí você dá esse estalo e fala, opa, peraí, por que que eu estou me conduzindo pela vida assim? Por que eu estou aqui para querer agradar os outros? É impossível. Aí a gente não tem como deixar de dizer que nem Jesus agradou todo mundo. Você vai agradar? Você quer ficar tentando para quê? Olha a perda de tempo. Então quebra essa corrente, né? Se liberta. Viva você na sua melhor versão, seja quem você veio para ser, tá? É sobre personalidade e aí isso vai te dar um crescimento potente na vida também, uma força de conquista, de expansão de caminhos na Imperatriz. Você vai ter uma chance assim também de entender a que você andou se aprisionando, né? Será que você não está querendo agradar alguém? Não está seguindo convenções sociais, não está agindo de determinadas formas, buscando aceitação, aprovação, né? E você? E quem você é? Quantas camadas estão soterrando isso daí? Está na hora de você quebrar essa corrente. E aí partir para a vida, partir para o abraço, vivendo a sua melhor versão, porque é isso que vai te dar os seus melhores caminhos, os que mais servem a você. Então tudo isso está dentro da semana. Essas vibrações, então, da Imperatriz com o Diabo, né? Ou vice-versa, do Diabo com a Imperatriz, porque é a Lua em Sagitário, e isso é o Diabo, entrando, né, na sexta-feira, que é o dia de Vênus, e Vênus é a Imperatriz no tarô, tá? Então vamos dar uma olhada, isso acontecendo de sexta até domingo, vamos dar uma olhada do mesmo modo como nós fizemos para a Lua em Libra e para a Lua em Escorpião, o que é a sombra e o que é a luz desse período de sexta até domingo, para você entender melhor o que evitar e o que potencializar.
E aí, antes de a gente partir já para pertinho das conclusões desse vídeo, eu te convido a colocar nos comentários de qual energia você mais gostou aqui para essa semana. O que mais te serviu do que foi conversado até o momento. As ideias da Lua em Libra, o início da semana, né? A Lua em Escorpião, mais para o andamento da semana, ou a Lua em Sagitário, já com esse fechamento da semana. O que está sendo mais importante, né? Dentro daquilo como você mais espera, como energias da vida. Coloca aqui nos comentários para mim. Lua em Libra, ou Lua em Escorpião, ou Lua em Sagitário. Depois eu vou observar vocês nos comentários, né? Para eu sacar aqui entre vocês que me acompanham, né? O que está sendo mais importante para vocês, tá certo? Então, o trecho do vídeo que você mais gostou, coloca a informação nos comentários. Lua em Libra, em Escorpião ou em Sagitário. O que mais importante que você mais espera da vida, né? Me diz aí. Vamos ver então, na força de sombra, nós temos o As de Paus. E como luz, de sexta até domingo, temos um arcano de Paus também, que é aqui o 6, tá? Então, o que está em jogo? Se são dois arcanos de Paus, é a parte do elemento fogo. Como a gente percebe as próprias motivações para viver, né? E um As de Paus, gente, um As é força de início, né? São caminhos, são possibilidades, abertura para a vida, isso vindo na sombra. Isso pode trazer também, eu vou falar uma coisa importante aqui, que pode ser uma ansiedade. Cuidado então com a ansiedade, porque vem o elemento fogo, que é muito ativo, modulado nos arcanos menores como As, e um As é o que dá abertura para a vida, então muito cuidado com a ansiedade, com precipitação, com muita sede ao pote. Principalmente nessas vibrações aqui do... né? Olha como que isso está vindo, né? Deixa eu abrir as 4 cartas juntas para você. A gente estava conversando ali sobre o Diabo e a Imperatriz, e foi aberto como arcano menor, energia de sombra e de luz, né? O As e o 6. Então você está na força desses dois arcanos, o Diabo e a Imperatriz. E aí vem uma ansiedade, uma coisa de, né, de querer viver, de intensidade, e aí você vai com tudo, vai de cabeça na força desses dois arcanos, calma, tá? Então muita calma com ir de cabeça nas coisas também, tá? Tem energia boa surgindo, como nós vimos, uma série de circunstâncias positivas, mas é lidar com isso também de uma forma equilibrada aqui. Então, muito cuidado. Uma outra informação que ainda está dentro do que seria a sombra desse as de Paus, para você tomar cuidado, é não perceber os caminhos que estão surgindo, as oportunidades que a vida está te dando, não querer olhar para isso. Por quê? São novas formas de viver e você de repente vai ignorar isso. Ah, eu não quero quebrar correntes, não. Ah, eu não estou afim de desfazer mal entendido, eu não estou afim de experimentar essa energia, não quero saber de quem está demonstrando interesse por mim. Você, sabe, recusando o que são propostas da vida para você, né? Não querendo olhar para essas aberturas que a vida está te dando. Então, né, tem aqui uma coisa que é a de permita-se, mas não é porque você vai se permitir que você vai com tudo também, você entendeu? Então é modular essa energia. E o 6 de Paus para você vem na força de luz, naquilo que te favorece. E o 6 é sobre você se harmonizar com o que te motiva para viver, né? É muito sobre você não remar contra a maré, sabe? Olhar para o que te motiva, para o que te traz um ânimo para a vida e o que é possível você fazer também e por aí, né? Viver harmonicamente com o que a vida te demonstra e com o que te traz motivação para você não ficar remando contra a maré, mas fluir de acordo com as possibilidades, entendendo também o momento certo para cada coisa, tá? O 6 também é um número de diplomacia, então é sobre você fortalecer as suas relações, aproveitar o que pode ser essa energia do diabo com a Imperatriz, onde nós falamos especialmente sobre desfazer impressões negativas, desfazer mal-entendidos, a comunicação que melhora na força expressiva da Imperatriz, né? Mudando conceitos, ideias equivocadas ou julgamentos precipitados que de repente nós fizemos sobre alguém ou alguém fez sobre nós e que ficou confuso, obscuro na energia do diabo, é a força expressiva da Imperatriz, que vem para trabalhar essa energia. Então você pode estar diante, aqui como força de luz, de harmonizar relações, tá? Então procurar potencializar isso, né? Às vezes são até pessoas com quem você não faz tanta questão,
mas é melhor que você desfaça nós energéticos ali, deixa numa boa, ainda que seja gente que não vai estar tanto na sua caminhada, mas vindo a chance de deixar tudo bem, deixa, sabe? Porque você tira pedras do seu caminho, você está diante disso, então potencializa. Essa é a força de luz para você. Nesse período aí, de sexta até domingo, com a lua em Sagitário. Certo, gente? Então, olha só, né, quanta informação, quanta coisa nós conversamos aqui, né, nas previsões do tarô para a semana, a partir dessa base astrológica, que é a movimentação lunar, a lua passando pelos signos. Conversamos também a respeito do Sol entrando em Libra, né, porque também é importante, teve o eclipse. E para a gente fechar, aquilo que eu te comentei, que a gente precisa entender os momentos da semana que são da lua fora de curso. O que é isso? É quando a lua sai de um signo e ainda não atingiu o próximo. Então a gente não tem uma energia muito definida ali. Nesses momentos é complicado você querer tomar decisões, tomar atitudes, fazer rituais, porque você tem os resultados de uma forma que você não pode controlar tanto quanto poderia a partir do momento onde você tem uma informação definida da lua passando por um determinado signo. Tá? Você sabe melhor o que esperar. Então, nesses momentos da lua fora de curso, são riscos maiores aos quais você se submete e sem precisar, se você tem a informação. E quais são esses momentos na semana? Nós temos a virada da lua de Libra para Escorpião, tá? Então, na faixa das 13 horas do dia 23/9, da terça, até a quarta cedinho, às 6 da manhã. Ou seja, então, das 13 horas para frente da terça até virar para a quarta, deixa para o dia seguinte o que você tem para resolver de importante, o que você tem para decidir, não sei se eu devo fazer tal coisa, deixa para quarta-feira, tá? Chegou terça-feira na faixa da 1 da tarde, aí você só passa o dia na boa, não decide nada, não resolve nada, não age em relação a nada, deixa para o dia seguinte, tá? Porque na quarta-feira, às 6 da manhã, aí sim, né? A lua já ganhou um novo curso, ela já entra ali na força de Escorpião, né? Nesse momento da lua fora de curso, então da terça até quarta-feira cedinho, não faça nada de importante, deixe para depois, adie, certo? E o outro momento disso na semana é lá na sexta-feira à tarde, no dia 26, onde a lua ela sai de Escorpião e ela fica fora de curso até entrar em Sagitário, tá? Isso ocorre ali de perto das 15 horas até perto das 19 horas. Então, nesse período aí, na tarde de sexta-feira, deixa para a noite ou deixa para o sábado o que você tem para resolver de importante, porque aí você tem chance de melhores resultados, né? Se você, repito, se você decide agir com o que é importante para você fazer, para você resolver nesses momentos da lua fora de curso, você está arriscando mais sem precisar, entendeu? Então, por isso, essa informação também te importa. E assim nós falamos a respeito das nossas previsões para o dia 22 ao 28 de setembro. Eu quero que você deixe aí as suas impressões, o seu comentário, o que você achou de tudo isso, tá? Porque é um vídeo que aconteceu aqui de uma forma diferente no canal, onde eu disse para você lá no início, não foi só tiragem de cartas, escolha de pedrinha, a gente foi além. Teve um estudo proposto aqui, teve uma observação, toda uma observação astrológica que eu fiz para você, traduzindo todas essas observações na linguagem do tarô, para a gente poder conversar sobre os arcanos, e ainda tivemos tiragens também com os menores, te ajudando a se conduzir, sabendo o que pode te atrapalhar e o que mais te ajuda ao longo da semana. E isso tudo, se você percebeu a riqueza, você vai saber que vai te dar muito mais potência de vida. Essa é a ideia. Então, me diz aqui abaixo o que você achou de tudo isso. Se você curtiu, deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Aí na descrição você vai ter informação também a respeito de curso de tarô. Se você pretende estudar comigo, está com vontade, estava procurando um curso, tem aí uma proposta de estudo de tarô para você, tá? Então fico por aqui, agradeço pela presença. Beijos, abraços e até a próxima semana, ou quem sabe antes disso com algum outro vídeo por aqui.